Parashá Pekudei, ela nos traz um momento muito importante, que é um momento importante para todos nós vivemos isso. E quando nós não conseguimos alcançar isso, nós temos grandes problemas, que é a conclusão de algo. A Parashá Pekudei marca a conclusão do Mishkan, daquela grande obra, da casa de nada mais, nada menos do que o próprio Criador, onde Deus, a partir dali, estaria habitando. Imagine Deus sendo seu vizinho, né? Era um momento muito importante, né? A conclusão de uma obra, a conclusão de uma tarefa, a conclusão de uma missão. E isso traz a nós, então, algumas reflexões a respeito desse momento em que a morada de Deus é concluída, em que a morada de Deus agora passa a estar apta para oficiar o serviço sagrado. Antes da conclusão, nós vemos alguns momentos importantes deixados e foram tão importantes que foram registrados para que isso ficasse marcado por todos os tempos, né? Uma coisa muito importante no desenvolvimento desse serviço sagrado foram as pessoas. A casa era a casa de Deus, mas ela seria construída pelos homens, pelas pessoas que ali estavam. Deus poderia simplesmente ordenar e o Mishkan aparecer, brotar, surgir. Assim como o maná descia do céu, o Mishkan poderia ter descido. Mas essa era uma missão para o homem. Essa era uma missão para o povo de Israel. Um povo que havia se comprometido. Pois bem, agora é hora de colocarmos a mão na massa. É hora de executarmos aquilo que havia sido ordenado. Então o Eterno foi o Criador e o engenheiro. E destacou entre o povo, através de Moshe, os designers, os artesãos, os construtores, que fariam, que dariam forma àquele grande projeto. E logo no começo dessa leitura, nós temos registrados aqui os nomes dos responsáveis pelo tabernáculo. No capítulo 38, 21, nós podemos ler o seguinte: após descrever como os artesãos modelaram os diversos componentes da estrutura do tabernáculo, a Torá faz uma digressão, ou seja, ela volta um pouquinho antes, para apresentar os encarregados do seu manejo e assinalar o papel crucial que eles desempenhariam na vida espiritual do povo. Estas são as nomeações para o tabernáculo. O tabernáculo era um testemunho do fato de que Deus perdoara os israelitas pelo pecado do bezerro de ouro. Você pode observar que na organização aqui da Torá, nós paramos a caminhada para observarmos o que aconteceu no momento do bezerro de ouro. Então passa aquela ocasião, a Torá volta novamente para o que já estava acontecendo, que era o desenvolvimento e a construção da casa de Deus. E aqui eles ficaram marcados, os responsáveis, aqueles que trabalharam. O artesão-chefe de Moshe, Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, revelou-se tão perspicaz que mesmo quando Moshe não lhe dizia explicitamente o que Deus mandara fazer, ele intuía as instruções divinas e assim executou tudo que Deus ordenara a Moshe. E a Torá traz outros nomes. Mas por que é tão importante lembrarmos quem construiu e não apenas lembrarmos do porquê foi construído? Porque nós somos parte. Nós somos parte do todo. Tudo é manifestação divina. Tudo que nós vemos aqui. Todos esses objetos, toda essa construção é uma manifestação divina.
Mas, para que nós compreendamos a verdadeira essência e o tamanho da essência divina, nós precisamos fazer parte do todo, de alguma forma. Não haveria sentido em nossa existência se nós não tivéssemos parte, ou se nós não tivermos parte em algo. Se você não participa de algo maior do que você, qual é o sentido da sua vida? Às vezes, e eu já ouvi muitas pessoas dizendo, olha, estou sem um objetivo, estou sem rumo, estou sem um caminho, não sei para que eu sirvo. E essa paraxá deixa muito importante, deixa isso muito explícito, da importância de cada indivíduo no serviço divino e na existência humana. A partir do momento que nós fomos colocados no jardim, através de Adão, nos tornamos co-criadores, ou seja, sócios do Criador. Sócios nesse grande empreendimento. E quando nós vemos nomes citados, nós podemos compreender que nós somos parte daquilo. As coisas não acontecem por acaso, as coisas não acontecem sozinhas. Nós temos que colocar as mãos e trabalhar. Nós temos que nos envolver, nós temos que nos desenvolver, nós temos que nos ativar. Quando Israel se moveu, e aí nós vemos todos os materiais que foram utilizados, cada um teve que trazer a sua parte. Ele não estaria envolvido diretamente com as mãos nos materiais, mas ele traria a sua parte para a construção daquele monumento sagrado. E assim aconteceu, nós vimos na Haftará, também com a construção do Templo de Salomão. Todos nós, do grande ao pequeno, do rico ao pobre, temos parte na construção divina. Não há como você se isentar disso. Não há como você se colocar numa posição de só observador, de inércia, de não reação, de não existência. Quando você se coloca nisso, ou seja, quando você vê o tempo passar e tudo acontecendo menos com você, você não está sendo um co-criador. Você não está cumprindo o seu objetivo de existência. Nenhum de nós foi colocado no mundo apenas para ver o mundo acontecer. Caso estejamos nessa posição, estamos fazendo papel de inúteis. Se você apenas observa o que acontece à sua volta, você não passa de um inútil. Nós não passamos de inútil. Nós temos um papel, nós temos uma missão. Todo o povo de Israel eram 603.550 mil homens, além das suas famílias, né? Milhões de pessoas. Cada um trouxe o seu meio shekel. Cada um trouxe a sua parte de talentos. Cada um trouxe aquilo que lhe havia sido ordenado. Ele não desempenharia um papel de artesão porque ele não era um artesão, mas ele poderia ser um tecelão. Ah, mas ele não era um tecelão. Ele poderia, como quem lida com ouro é um ourives, um modelador.
Não, mas ele também não é. Ok, então ele vai mexer com as madeiras, mas ele também não é um marceneiro ou um carpinteiro. Ok, então ele vai fazer a terraplanagem, mas ele também não faz isso, ele não pega no cabo da enxada. Então ele vai ser um financiador. Ele vai usar alguma habilidade, ou direta ou indiretamente, na construção da casa divina. Indireta ou diretamente. Indiretamente é financiando. Indiretamente é financiando e diretamente é trabalhando. Além de trazer o que precisa ser trazido, ele lança a mão no trabalho. Meio shekel não seria o suficiente. Nem um shekel, nem dois. Mas cada um trouxe o montante. E os sábios relatam que não foi o suficiente a quantidade de ouro, prata, e que Moshe completou o resto com a sua fortuna, pois era muito rico, infinitamente rico. Mas todos foram obrigados, todos foram colocados para participar. Ou seja, você é obrigado, você não tem a opção de não fazer parte. A sua opção de não fazer parte é não existir. Eu não invisto em mim, eu não invisto em meus filhos, eu não invisto em minha família, eu apenas existo. Há uma ilusão. Quando você não produz, quando você não constrói, você tem a ilusão de existência. Porque o que vai marcar o seu papel no mundo são as suas obras. É o seu legado. É o que você deixou para a continuidade da existência humana. Para a continuidade deste mundo. Não há um fim. O fim poderia ter sido aqui. Terminou-se a construção do Mishkan, do tabernáculo, e eles poderiam ter vivido felizes para sempre, não é mesmo? Acabado a história judaica aqui, nós poderíamos hoje estar lá. Rodeando o Mishkan, vendo a nuvem em cima do tabernáculo de dia e o fogo iluminando o lugar sagrado à noite. Mas não foi o fim, foi a conclusão de uma obra, a conclusão de uma missão. Não há um fim. Mas a questão aqui é qual é a sua posição mediante ao que está acontecendo no mundo. Como você se posiciona? Ativamente ou passivamente? As consequências virão para ambos. Mas o ativo, aquele que participa, ele está construindo um futuro. Ele está deixando um legado. E aí voltamos ao meio shekel. O meio shekel era uma forma de nivelar a todos para que o rico não se sobrepusesse ao pobre dizendo: eu dou mais porque eu posso e você não pode. Eu mereço mais, vou doar mais. Eu quero agora deixar a minha marca nesta construção. E o recado ao pobre é que, por mais pobre que você seja, ou por menos condições financeiras que você tenha, você faz parte. Você terá que fazer parte. E você veja aqui que nós não temos a citação daqueles que estavam abaixo dessa linha do meio shekel. Ninguém estava abaixo do meio shekel. Estar abaixo do meio shekel
é não fazer parte do povo, é não fazer parte da construção. E aí, se você trouxer isso para os dias de hoje, como está a sua vida financeira? Como está o seu desenvolvimento profissional, pessoal, o seu crescimento? Se a construção do Mishkan fosse hoje, você teria condições? Veja que foi nivelado por baixo. O acesso foi dado, nivelado por baixo, o acesso ao projeto. Para que todos tivessem condições de se ligar ao que estava acontecendo. Para que ninguém ficasse de fora. E para que ninguém tivesse a desculpa, eu não posso, porque eu não tenho condições de participar, de financiar. Está muito caro, não cabe no meu orçamento. Então foi definido um valor mínimo para que todos fizessem parte. A questão não era a condição do mais rico ou mais pobre. A questão maior era fazer parte. Era ter parte na obra divina. Era se mexer. Era se movimentar. O não movimentar, o não movimento, a não ação, a inércia, ela te coloca em estado de degradação. Se você não está fazendo nada na vida, a sua vida começa a se degradar. Você começa a se degradar. A sua mente começa a se degradar. Isso acontece muito quando as pessoas são aposentadas compulsoriamente. São obrigados a se aposentar e não procuram desenvolver outras atividades. A mente, ela vai enfraquecendo. O corpo vai enfraquecendo. A sua vida não é o trabalho, mas você é aquilo que você faz. E se você não faz nada, a resposta está aí. Se você não faz nada, você acaba se resumindo a nada. Então, o Eterno coloca todos nivelados para investirem no projeto divino, na morada divina. Todos terão condições, todos farão parte. Mas há aqueles que se destacaram, aqueles com habilidades especiais. Aquele que tem uma habilidade especial, ele se levanta e se coloca à disposição, ou ele é convocado. Moshe convocou. Por isso é importante que a comunidade conheça as suas habilidades especiais. Olha, eu estou aqui, eu sou o fulano de tal, estou aqui, mas eu sou um excelente carpinteiro. Eu estou aqui, mas eu sou um excelente pedreiro. Eu estou aqui, mas eu sou um excelente palestrante, eu falo bem, eu estudo muito. Eu sou um excelente motorista. Eu sou uma excelente cozinheira ou eu sou um excelente cozinheiro. As habilidades juntas colocam movimento naquilo que precisa ser movimentado. Agora, se você não reconhece em si nenhuma habilidade, nenhum valor, nada de especial, nós precisamos realinhar a sua mente. Você está perdido. E a história humana vai se desenvolvendo. A história do povo de Israel, ela vai seguindo o seu rumo na construção. Agora, todos nós somos parte de algo, mas também somos um mundo. Cada um de nós é um pequeno universo, com os nossos projetos, com as nossas convicções, com os nossos desejos, com os nossos objetivos. E nós devemos honrar isso. Se nós não honrarmos a nós mesmos, como honraremos a Deus? Nós somos a manifestação divina. Tudo é a essência divina. Se você não se honra, você não honra a Deus. Se você não honra a Deus, você não precisa existir.
E agora? Como está o teu Mishkan? Como está o teu tabernáculo? Como estão os seus projetos? O que você tem feito atualmente para melhorar a sua vida? E, consequentemente, você estando bem, você melhorará a vida das pessoas que estão com você. Você precisa estar em um nível de construção interna e de construção própria. Você deve ter os seus próprios projetos. Mais uma vez, como está o seu Mishkan? Ou quando você vai começar? É difícil. Às vezes ficamos sem perspectivas, às vezes nos desanimamos, não temos força, não temos vontade, não temos recursos e há um bloqueio onde você não enxerga uma solução. Mas veja que nenhum israelita, nenhum hebreu aqui na Torá, nesse momento do Mishkan, pôde reclamar de bloqueio. Senhor, estou bloqueado, não consigo dinheiro, não consigo construir, as minhas habilidades de artesão sumiram. Estavam todos inspirados, porque a sua conexão com o Eterno, com Hashem, te inspira, abre a sua mente, libera substâncias no seu cérebro, onde você se torna mais criativo, onde você se torna proativo com o que é sagrado e também com o que é sagrado, porque você é sagrado. Você é um ser celestial que vive no mundo terreno. Nesse corpo que Deus te deu. Mas quando você se desconecta da presença divina, não há mais força. Não há criatividade. Então, se você está sem ideias do que fazer, conecte-se com o Criador, nessa fonte de energia que vai abrir o seu caminho. Todos nós temos um papel no todo, mas nós também temos um papel em nós. Nós somos um projeto à parte. Se o povo não estivesse bem, se o povo não estivesse com vontade, nada existiria. Talvez outro povo seria escolhido. O povo de Israel é um povo proativo. Abraão era proativo. Abraão fazia sem ser mandado. Estava sempre disposto. E nele começou o povo de Israel. Jacó era proativo até demais. Pegou a primogenitura do seu irmão. Fugiu, trabalhou para o seu sogro. Foi enganado e saiu de lá milionário. Dele vieram as 12 tribos, cada uma com uma habilidade. Dos irmãos nasceu José, se tornou governador do Egito, salvou o mundo da fome, levou toda a sua família. Lá eles se tornaram donos de terras e aumentaram em muito a sua riqueza. Porém, entraram numa zona de conforto, havia uma profecia que todos seriam escravizados. Pois bem, o povo hebreu nunca perdeu a esperança de um libertador. Nunca se desconectou do seu Deus. Até o momento em que
chegou a hora da sua libertação. Foram libertos, viram os 10 milagres, os 10 acontecimentos, viram o faraó se curvando, o faraó sendo quebrado. Ali poderia ser o fim, poderia ser o felizes para sempre. Não, a jornada continuou. Aí receberam a Torá, casaram-se com Deus, assumiram uma responsabilidade maior. Note que a vida nunca para, não há um intervalo, não existem férias, não há um limbo onde você fala o que aconteceu. Está escrito. Há um novo projeto, eu estou dentro. Como faremos? Como nos organizaremos? Num primeiro momento, Moshe disse, parem de trazer. Já é o suficiente. A proatividade. A proatividade sempre esteve com o povo de Israel. Chega a construção. Assumem a responsabilidade. E agora, hoje, nós estamos aqui observando os momentos em que isso, mais esse projeto foi concluído. Concluído por todos. Todos fizeram parte. Ninguém botou defeito. Ninguém chegou e criticou as argolas. Todos, a mente humana, ela é muito poderosa. Nós vemos numa determinada ocasião da história humana, onde os humanos estavam se entendendo de forma perfeita, mas com um objetivo errado. A construção da Torre de Babel. Eles se comunicavam, eles se entendiam e eles se doavam. Deus não, os sábios dizem que Deus não exterminou aquele povo e apenas os espalhou pelo amor que eles tinham uns pelos outros e pela união, pela força comunitária. Então, pelo pecado da construção, de querer chegar até Deus e inclusive matá-lo, mas eles estavam unidos. Então, não morreram, foram espalhados, confundiram suas línguas, não conseguiram mais se entender. E aqui nós vemos novamente isso acontecendo com o povo de Israel, onde a comunidade trabalhou junta. Através de cada indivíduo, um indivíduo só não tem força para fazer algo grandioso. Você não constrói nada sozinho. Você precisará de mais alguém ou de muitas outras pessoas. E a santificação, notem, a santificação do Mishkan só se deu com a participação de toda a comunidade. Cada um dos 603, 550 homens, representando suas famílias, teve que avalizar a construção do Mishkan. Ou todos fazem, ou não existirá morada divina no meio do povo. Dentro da tradição judaica, da lei judaica, existe o que nós chamamos de minyan, um quórum de 10 homens, que avaliza os momentos mais sagrados e os momentos mais importantes da vivência judaica. Você precisa de 10 homens judeus para avalizarem o seu judaísmo. Você precisa de 10 homens que representam a comunidade para se casar. Você precisa de 10 homens
para circuncidar o seu filho. Sempre o Miniã, sempre a comunidade. A comunidade avaliza a sua conduta, avaliza as suas ações. A comunidade santifica. Apenas a união comunitária habilita a santidade divina. Cada um de nós, obviamente, temos a essência divina em nós, mas as bênçãos específicas para o mundo só são liberadas quando nós fazemos o serviço sagrado juntos. Se não houver um Miniã, não podemos retirar a Torá da arca. Não podemos. Se não houver Miniã, não podemos recitar a Amidá. Se não houver Miniã, não podemos fazer o Kadish. Ou seja, algo está incompleto. Sem você, algo está incompleto. Sem você e mais 9, eu tenho que rezar na minha casa. Eu não estou apto. Eu posso ser a pessoa mais santa que existe nesse lugar. Mas sem outros 9 homens, dentre eles, pessoas comuns, eu não estou apto para realizar o serviço sagrado. O que habilitou o povo de Israel a construir aquilo que era de mais sagrado, a morada divina, justamente foi a posição em que todos eles se encontravam naquele mesmo momento. A intenção e a ação de todo o povo viabilizou a santificação do mesmo povo. Eu preciso de você, você precisa de mim para nos conectarmos com o sagrado. Por isso que em todos os povos, em todas as culturas, as pessoas se reúnem para cultuar algo. É um instinto natural buscarmos outros semelhantes a nós. E note que, independente da crença religiosa, da ligação com o sagrado, se está com o Torá ou não, quando estão reunidos, eles constroem grandes coisas. As pessoas, quando estão juntas, constroem grandes coisas. Qual é o objetivo? Aí é um outro momento para discutirmos, mas a unidade humana permite as bênçãos divinas. Agora, o povo de Israel é o povo que foi escolhido para construir a casa de Deus, templo sagrado. Aqui, o Mishkan, mais tarde, o templo de Salomão. Somente o povo de Israel está apto para esta construção. A construção da morada de Deus. O espaço onde Deus habita no mundo só pode ser construído pelo povo de Israel. Essa é a diferença. Todos podem construir, todos podem fazer grandes coisas, como fazem. Mas quando se trata do mais sagrado, só o povo de Israel está habilitado. E quando, nessa paraxá, os sábios nos trazem que quando o povo de Israel passou a viver o ódio infindado, ou seja, quando eles passaram a se odiar e não conseguiram mais chegar a um denominador comum, o que eles tinham de mais sagrado, que era a morada de Deus, foi retirada do meio do povo de Israel. Como você se posiciona? Você precisa estar bem consigo, você precisa ter para você, para que você possa, então, contribuir
com os demais. Agora, o seu papel ele deve ser feito. Ele será feito, ele será desempenhado com você ou sem você. Se você não estiver completando o minyan, de repente outro vem e complete. Mas você tem a sua importância. Você tem o seu espaço para fazer o que deve ser feito. O Mishkan foi concluído, o povo abençoado, e a missão continuava. Não parou por ali. Há um encerramento, agora há uma transição. Agora está concluído, trabalhem, exerçam, façam o que deve ser feito. A história não parou, o povo de Israel não se acomodou, não estabeleceu residência. A morada divina estava garantida. Mas ali eles não descansariam. O trabalho estava apenas começando. Eu já criei meus filhos, já eduquei, já contribuí com as empresas que eu trabalhei, agora acabou. Agora eu não vou fazer mais nada. Isso não existe. A sua missão nunca termina. Se você sente que a sua missão terminou, tem algo de errado. Você precisa fazer mais, sempre mais. A criação não para. A existência do mundo não para. O tempo não para. A missão maior do povo judeu é trazer a presença divina novamente para esse mundo terreno. Se isso não aconteceu, lamento tirar você da sua zona de conforto, mas você tem um longo trabalho a ser feito. E os seus filhos e os seus netos, a nossa missão é tornar o mundo apto novamente a receber a presença divina. Essa presença divina física, essa manifestação física que nós estamos compreendendo com o estudo de Torá. Tudo é manifestação divina, mas a presença de forma elevada, onde nós conseguimos nos aproximar de forma física, essa só será possível quando o povo de Israel estiver pronto e está se preparando. Agora, você como indivíduo está pronto? Está buscando? Está fazendo por onde? Está participando? Hoje, na diáspora, nós temos pequenas partes do Mishkan ou pequenas partes do templo. Nós temos as sinagogas. Cada sinagoga representa uma célula de conexão com o sagrado. Cada sinagoga tem o seu minyan, que viabiliza para a cidade, para o estado, para o país, receber as bênçãos, as chuvas, o sol. A multiplicação de filhos. Agora, você está aqui. Você está estudando a Torá. Você está aí nos assistindo da sua casa. Qual é o seu papel? É um papel de observador, daquele que para em frente ao Mishkan e diz que obra bonita. Parabéns. Parabéns aos envolvidos, que obra bonita. Mas você não pode entrar. O observador, ele não entra. Ele não é parte. A obra divina não precisa de elogios de observadores.
ela precisa de agentes que fazem, que tiram as mãos do bolso e fazem o que precisa ser feito. Então, você olhar para essa transmissão e dizer que é lindo, que ama o povo de Israel, não te coloca dentro. Não. Apenas amar o povo de Israel ou dizer que ama e achar lindo não te coloca dentro do empreendimento divino. O que te colocará é a ação. Mais ação, menos conversa. No que eu sou útil? O que eu posso fazer? Até onde podemos ir? Quando? Quando eu começo? Mais ação e menos conversa. Tragam o meio shekel. Trouxeram o meio shekel. E a obra se realizou. O seu meio shekel, o seu viabilizou a construção do que havia de mais sagrado. E quando nós não conseguimos mais dar o nosso meio shekel, quando nós não conseguimos mais dar o meio shekel porque eu não gosto de Gershon, sei que Gershon está com o meio shekel, está casando o meio shekel dele, mas eu não gosto dele, então eu não vou dar o meu. Eu quero que vocês se arrebentem. Ok. O que acontece? Deus vai embora. Ele não mora mais entre nós, porque eu tenho ódio do Gershon. Então, é algo bastante complexo. Essa relação humana com o Criador, ela é complexa, porque a nossa relação com o Criador depende da nossa relação com os nossos irmãos. O ódio gratuito, o ódio infundado, ele afasta a presença divina do nosso meio. Ele nos coloca numa posição desfavorável mediante as outras nações. Sempre que nós desenvolvemos o ódio gratuito entre nós, entre o povo judeu, nós fomos escravizados. Nós fomos colocados em campos de concentração. Nós fomos tirados de nossas casas. Nós fomos levados ao exílio. Porque nós não viabilizamos a presença divina. E sem a presença divina, nós estamos expostos. Nós nos tornamos fracos. Mas uma coisa só pode acontecer com a validação da outra. Precisamos estar juntos para recebermos a presença divina, que só estará conosco se cada um de nós estivermos fazendo o nosso papel. Boa vontade é um começo. Boa vontade e ativação. Só a motivação não é o suficiente. Dizem que essa motivação que existe, essas palavras fortes, elas duram quimicamente no nosso cérebro 30 minutos. Depois disso, voltamos ao que nós estávamos. Agora, a ativação. Quando você ativa, quando você se conecta, quando você decide e faz, aí você não para. Aí você vai perdurar. E vai concluir o que precisa ser concluído. A presença divina depende de você. Não para existir, mas para estar com você, depende de você e do seu irmão. Do seu irmão judeu que está aí do seu lado. Ele pode ser um judeu piedoso. Ele pode ser um judeu difícil. Mas ele vai completar, ele vai ser a peça que falta para que essa engrenagem, para que essa máquina funcione. Então, meus amigos, a presença divina
ela só estará conosco ou com você se você estiver com os seus irmãos. Na sua casa, sozinho, é possível. Você irá até um certo nível e não passará daquilo. Posso viver meu judaísmo sozinho? Você viverá um pedaço. O Mishkan não estará concluído. Porque o seu meio shekel deve se juntar com o meu meio shekel. Com o de Juan Pablo. Com o de Aharon. Estou aqui em minha cidade, não há sinagoga. Então, se você não for para onde tenha uma, construa um. Exato. Reúna mais 10 judeus e construa uma. Se isso não for possível, você apenas será um meio shekel. Não conseguirá completar a missão. Ser parte do empreendimento divino exige ética em todos os níveis de nossas vidas, ética comportamental, ética espiritual, e é preciso ter seriedade naquilo que você desenvolve junto ao sagrado, junto à comunidade ou junto com outras pessoas, né? Qualquer espécie de comunidade, de agrupamento, deve ser exercida e vai depender da ética de cada indivíduo. Por isso, é necessário você estar preparado, você entender como as coisas funcionam, o estudo, você conhecer a lei, você conhecer a forma comportamental com que aquela comunidade funciona. E isso, a ética te protege de entrar em situações onde você, de repente, seja condenado por isso ou por aquilo, ou por algo que você não deveria ter feito e acabou quebrando a confiança que a comunidade tinha em você.